livro de Mateus, capítulo 16, verso 18, Jesus disse o seguinte: Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Será que Jesus tem total responsabilidade da igreja? Ou é uma responsabilidade partilhada? Somos. Vi na Bíblia, estaremos trazendo para si estudos e curiosidades acerca do cristianismo. Acompanhe atentamente e seja edificado. Efésios capítulo 1, do verso 15 a 23, por questões do tempo, nós iremos ler apenas do capítulo 20 a 23. Diz a Escritura: Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir, também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Primeiro temos que saber que Jesus Cristo foi dado todo o poder e foi concedido à igreja, que é o seu corpo. Se a igreja é o corpo de Cristo, haveria lugar para comandos externos. Colossenses capítulo 1, verso 18. Efésios capítulo 5, versos 23 a 24. Vejamos as escrituras. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Logo, sendo a igreja o seu corpo, a igreja fica sujeita ao Senhor. Caso os membros do corpo entrem em ação sem o comando da cabeça, é uma indicação de que esses membros estão desligados do corpo. Sirvamo-nos do ensino de Cristo escrito no livro de Mateus, capítulo 5, verso 30, versão João Ferreira de Almeida. Diz a Escritura: Se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o corpo lançado no inferno. Se a mão é capaz de me escandalizar, quer dizer que não tenho controlo dela. Logo, age sem os meus comandos. Melhor tirá-la do corpo. Vejamos alguns exemplos da sujeição. Mateus, capítulo 9, verso 37 e 38. Versão João Ferreira de Almeida, assim diz a Escritura. Então disse aos discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Não foram orientados a tomar iniciativas, mas a pedir ao dono para providenciar trabalhadores. Vejamos ainda Mateus capítulo 13, do verso 26 a 28. Diz a Escritura: Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Os trabalhadores viram o joio, não tomaram iniciativas sem o consentimento do dono da plantação. Essas são algumas indicações desta dependência ou sujeição ao dono da obra. No livro de Lucas, capítulo 14, verso 8, diz o seguinte: Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busques o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa.
ainda mais digna que tu. Sendo assim, o anfitrião, que aos dois convidou, se aproximará e te pedirá: dá o lugar onde estás a este. Então, sob grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Nós que fomos convidados às bodas do Cordeiro, devemos esperar ser colocado no lugar de honra, não por nossa iniciativa ocuparmos o lugar de honra. A pergunta é: você que se diz ser pastor, se diz ser evangelista, profeta, você foi colocado por ele ou se autocolocou? Hoje existem os generais, os comandantes, os reverendos, títulos esses que não encontramos nas escrituras sagradas. Você está se colocando ou foi colocado por ele? Fica a pergunta no ar. Igreja do Senhor e os dons ministeriais. A Igreja do Senhor é composta pelos 5 principais dons ministeriais, nomeadamente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estes ministérios ou dons ministeriais estão na responsabilidade de Cristo. Esses ministérios ou dons ministeriais, ou simplesmente dons, são dados pelo Senhor. Por isso, são dons e não conquistas. Efésios capítulo 4, verso 11, Atos capítulo 20, verso 24, 1 Coríntios capítulo 3, verso 5. Existem vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 5. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Apóstolos e profetas são dons ministeriais de fundamentação, pois são a base para a edificação da igreja. Efésios capítulo 2, verso 20. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Igreja do Senhor e os dons espirituais. Os dons do Espírito Santo ou manifestação do Espírito Santo são descritos na Bíblia como 9 manifestações: fé, cura, milagres, línguas, interpretação, profecias, sabedoria, ciência ou conhecimento e discernimento de espíritos. Estes dons estão na responsabilidade do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. Assim diz a Escritura. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Exemplo de manifestação do Espírito de Deus. Lucas capítulo 12, verso 11 a 12. Diz a Escritura: quando vos levarem forçados às sinagogas e perante governantes e autoridades, não vos preocupeis quanto a maneiras que deveis responder, nem tampouco quanto que tiverdes falar, porque naquele momento o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. Curiosidades. Sabias que Cristo recebeu o Espírito Santo para depois derramá-lo, conforme disse João Batista no momento do batismo de Cristo, em Mateus capítulo 3, verso 11b, quando ele disse que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo? No livro de Atos, capítulo 2, verso 33, diz a Escritura: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Saiba que tudo que é dom o é por ser parte integrante da graça, para que a salvação da humanidade seja gratuita. Veja Mateus capítulo 10, versos 7 e 8. Diz a Escritura: à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está em vosso alcance. Curai enfermos, purificai leproso, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebeste e graciosamente dai. De graça recebeste e de graça dai. No livro de Atos, capítulo 8, verso 20, diz a Escritura:
Diante disto, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Logo, se os ministérios e os dons espirituais são gratuitos, precisam ser ministrados gratuitamente, a não ser que você tenha pago para ser um ministro. Mas se pagou, então não é ministro escolhido por ele. Igreja do Senhor e os serviços. Os serviços estão na responsabilidade humana. Por isso, há critérios observáveis pelas pessoas e esses serviços podem ser desejados. O fato de existirem requisitos observáveis pelos homens não veda a escolha de Deus. Veja Atos capítulo 20, verso 28. Enquanto que para pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas e doutores, os critérios estão exclusivamente com o Senhor e não estão revelados nas Escrituras. Quanto aos dons espirituais, a Escritura diz que o Espírito distribui conforme deseja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, ficando ao critério exclusivamente do Espírito. No primeiro século, os serviços eram o diaconato e o presbitério ou episcopado. 1 de Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, do verso 5 a 7. Nos serviços, há visibilidade hierárquica, pois o presbítero é quem preside e o diácono servir as mesas e provavelmente outros trabalhos braçais. Atos capítulo 6, verso 2. Enquanto que nos dons ministeriais há visibilidade temporal. 1 de Coríntios capítulo 12, verso 28, que diz primeiros apóstolos, que foi na implantação da igreja, em Atos 2. Em segundo lugar, os profetas, que estão registrados em Atos capítulo 11, verso 27, Atos capítulo 13, verso 1, e em Atos capítulo 15, verso 32, os profetas referidos eram o Judas e o Silas. Nos serviços há visibilidade de mudança de carreira, oposição, 1 de Timóteo capítulo 3, verso 13. Mas, para os dons ministeriais, não há essa visibilidade. No diaconato, há visibilidade do gênero feminino fazer parte, mas não no presbitério, pois a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem. 1 de Timóteo capítulo 2, verso 12. E quanto aos ministérios, cabe ao Senhor e não ao homem. Nos serviços, há visibilidade de pagamento salarial. 1 de Timóteo capítulo 5, verso 17. Mas nos ministérios não há. Lembrar que o dom é gratuito e é exercido gratuitamente. Mateus capítulo 10, versos 7 e 8, Atos capítulo 8, verso 20. Os ministros podem ser presbíteros. Pedro, o apóstolo de Cristo, era presbítero da igreja em Jerusalém. 1 de Pedro capítulo 5, verso 1 a 4. Qualquer dúvida pode escrever-nos. Siga-nos pelo Facebook e inscreva-se na YouTube. Não se esqueça de dar o like e partilhe com os seus amigos e familiares. Deus te abençoe.